Perder o que se ama é sempre doloroso. É como afiar uma navalha na alma. Quando a gente perde algo ou alguém que ama, a gente fica com o coração apertado, disparado, com a emoção à flor da pele. A gente perde a vontade de comer, fica difícil descansar a mente, fica difícil conseguir dormir. A gente não consegue acreditar que aquela perda é uma realidade. A gente demora a assimilar que aquilo que fazia parte da gente não faz mais. Se perder algo ou alguém que a gente ama dói, e dói muito, entregar voluntariamente algo que a gente ama dói ainda mais. A gente fica com 1 milhão de pensamentos simultâneos rondando a nossa mente. A gente desperta de madrugada, no meio de um sonho ruim. A gente perde o sono, ainda cansado. Mas é nesses momentos, quando a gente não cabe mais em si, que a gente volta a aprender a orar e a conversar com Deus com sinceridade, com toda a franqueza que brota da fraqueza da nossa alma. É nesses momentos que a gente reaprende a confessar diante de Deus as nossas falhas. A gente volta a colocar diante de Deus todos os nossos desejos e todas as nossas prioridades, para que Ele nos ajude a não mais colocar coisas e pessoas que tanto amamos no lugar que só cabe a Ele. E quando a gente reaprende a fazer isso, a gente volta a ser criança. A gente volta a se sentir amado e acalentado nos braços do Deus que é Pai. A gente volta a se sentir como um bebê indefeso, que precisa sentir o abraço e o calor e o colo da mãe para conseguir voltar a dormir tranquilo. Como um bebê inconsolável, é nessas horas que a gente volta a se sentir amorosamente embalado no colo e no amor de mãe desse Deus que é Pai. Jesus nos ensinou a chamar Deus de Pai, de Abba, de Papaizinho, e assim deve ser. Só que o fato de chamarmos Deus de Pai não deve fazer a gente se esquecer de que o Pai Nosso que está nos céus é também comparado, nas páginas da Bíblia, a uma mãe amorosa que cuida e que jamais se esquece dos seus frágeis e inseguros filhos. A profundidade e o alcance do amor de Deus por nós não se esgotam na visão limitada que nós temos da figura humana paterna. É por isso que a Bíblia também representa Deus com imagens femininas de uma mãe, para que você e eu possamos refletir sobre o caráter incondicional, ilimitado, espontâneo e instintivo do seu amor por nós. Foi assim que o próprio Deus, por meio do seu profeta Isaías, se expressou a pessoas que estavam se sentindo vulneráveis, esquecidas e abandonadas. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu jamais me esquecerei de você. Atribuir a imagem de uma mãe ao Deus Pai é algo muito forte. Afinal, mães nunca dormem. Elas estão sempre atentas ao mínimo sinal de fragilidade do seu bebê, seja ele ainda uma criança ou já adulto. Porque uma verdadeira mãe, não importa a fase de vida em que esteja, sempre vê e sempre verá seu filho como um simples bebê, como um filhinho que carece de todo cuidado e atenção para continuar vivendo. Essa dimensão materna do amor de Deus me faz lembrar que Deus também nunca dorme. Me faz lembrar que Ele sempre nos vê como seus filhinhos. Deus Pai, em seu amor de mãe, está sempre atento ao nosso mínimo sinal de angústia e fragilidade. Ele está sempre atento a todas as nossas lágrimas, a todas as nossas necessidades e a todos os nossos anseios, ainda que a gente não consiga verbalizar ou sequer transformar o que sente em palavras. Deus Pai, em seu amor de mãe, nos sustenta, nos alimenta e nos dá aquilo que precisamos para que a vida possa se desenvolver em nós. Em nossa realidade humana familiar, via de regra, os pais costumam se preocupar com a visão e com a provisão, enquanto as mães costumam se ocupar com o sustento e a alimentação nos primeiros dias de vida. Em nosso microcosmo, mães costumam ser as responsáveis diretas pela manifestação concreta de amor e de carinho. Só que com Deus não é assim. Deus Pai é a mãe que existe no Pai e o Pai que existe na mãe, só que de uma forma muito mais plena e muito mais perfeita. Deus é o amor de Pai que nos dá a visão e, junto com a visão, nos dá a provisão. Deus é o amor de mãe que nos abraça, nos afaga e nos consola em seu colo em meio à noite escura da alma. Deus Pai nos mostra para onde seguir, nos dá coragem, senso de obediência e nos capacita a adentrar e a marchar no caminho que Ele nos mostrou. E se obedecer a Deus nos machuca e faz chorar, Deus Pai é a mãe que nunca dorme,
que chora junto comigo, que chora junto com você e enxuga cada uma das lágrimas que caem dos nossos olhos, ainda que elas sejam muitas. Se você está pedindo uma resposta ou direção de Deus para uma decisão difícil que precisa tomar, eu te incentivo fortemente a não desistir. Mas não se esqueça, Deus, muitas vezes, responde através da dor. Mesmo assim, eu te incentivo a não parar de buscar a vontade de Deus pelo simples medo de que a sua vontade possa vir a te fazer sofrer momentaneamente. Deus pode, por algum motivo, estar pedindo a você que abra mão de algo ou de alguém que você ama muito. Ele pode estar querendo reorganizar prioridades e valores em seu coração. A verdade é que, às vezes, Deus nos manda acariciar rosas. E quando a gente acaricia rosas, a gente sabe que vai se inebriar com o doce e inesquecível perfume que exala da flor. Mas a gente também sabe que, em algum momento, o espinho da rosa pode nos ferir e nos fazer sangrar. Quando esse momento chegar, e quando Deus te disser que o tempo de acariciar rosas chegou ao fim, não amaldiçoe a flor, não apague de sua lembrança o seu perfume, nem se arrependa de ter seguido por onde Deus te direcionou. Não se arrependa, tudo tem um propósito. Continue caminhando, regando e cultivando as certezas e as verdades que Deus te confidenciou. Porque sempre vale a pena chorar se a lágrima vem de Deus. Porque mesmo em meio aos olhos embaçados, Deus sempre nos direciona e nos diz o que devemos fazer. Por isso, olhe para onde Deus está te direcionando. Ouça o que Deus está te dizendo. Não deixe o seu coração atrapalhar. Não deixe o medo te desanimar, mesmo que você não tenha a garantia e nem a certeza de como vai ser o futuro. Atravessar desertos não é fácil. Nunca é. A gente nem sempre entende os desígnios de Deus, mas mesmo assim, os propósitos de Deus continuam sendo inabalavelmente cumpridos. E dentro do seu supremo propósito, só aqueles que choram aos pés de Jesus podem dizer: bem-aventurado sou, pois foi no deserto que eu pude ver a face paterna e a face materna desse Deus Pai. De fato, felizes são aqueles que com os olhos inchados e marejados conseguem enxergar as faces paterna e materna desse Deus Pai. Felizes são aqueles que, como bebês indefesos, se deixam embalar, se permitem se aquietar e aprendem a descansar no colo de mãe do nosso Deus, que é Pai.